Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já mete o dedo no like aí, se inscreve no canal que vai estar ajudando muita gente. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para receber todas as nossas notificações dos nossos vídeos. Hoje estamos aqui com o Jornal da Oeste, todos os créditos ao canal da Jornal da Oeste. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Não pôde estar pilotando mais a moto por este motivo. Ele até brincou, né, que foi uma determinação da dona Michele Bolsonaro. A gente tem aqui registrado para vocês, inclusive, o momento em que ele chega, era por volta de 3h30 da tarde, uma grande quantidade de motociclistas de vários estados e até mesmo de outros países, em virtude desse evento, estão aqui reunidos. E é justamente por este motivo que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está cumprindo uma série de medidas cautelares, não pode sair, deixar Brasília, né, que é onde fica a sua casa oficialmente. Então ele aproveitou que tem gente do país que apoia ele para fazer então esse evento, essa motociata, onde ele está acompanhando à frente no caminhão, né? Eles organizaram da seguinte forma: tem um caminhão onde está ali o ex-presidente Jair Bolsonaro, a Michele Bolsonaro e também alguns políticos, né? A gente tem um momento em que o deputado Hélio Negão também chegou ali, cumprimentou o ex-presidente. Encontrei por aqui o senador Marcos Rogério, o deputado Sóstenes Cavalcante, Messias Donato, várias representadas não só do Partido Liberal, também tem deputados do Republicanos e, claro, muitos apoiadores do ex-presidente. Eu conversei, inclusive, com alguns deles e é o que a gente confere agora. Vamos ver o que a Ângela disse. Aqui em apoio ao presidente, né? Temos que aproveitar essas oportunidades, porque como ele está com a liberdade restrita, então nós temos que estar onde ele estiver e apoiando da forma que nós podemos apoiar. Muito bem, e a gente tem o percurso aqui dessa motociata que daqui a pouco retorna para a Granja do Torto, tá? Eles saíram daqui, vão fazer esse trajeto que fica a cerca de 15 quilômetros do plano piloto, sentido a rodoviária. Chegando lá, eles contornam e voltam aqui para a Granja do Torto. Mas antes, tem mais uma fala aqui de um de seus apoiadores, que também veio só para participar e para ver o ex-presidente. Vamos ver. O nosso objetivo é liberdade. Nós precisamos de liberdade na estrada, em nossa casa, nos tribunais, em nossa opinião. Nós estamos aqui e fazer uma motociata, mas se for preciso, nós faremos carreata, nós fazemos de bicicleta, de carrinho de rolemã, nós vamos fazer uma se for preciso. Só o capitão convidar. Pois é, eu conversei agora há pouco com a Polícia Militar, que está fazendo a segurança dessa motociata aqui no dia de hoje, um evento que foi colocado praticamente de última hora, né? Não estava planejado, mas contou com muitos motociclistas. Eles ainda não sabem estimar a quantidade de motos aqui participando desse evento. Até o final do jornal que a gente consegue esse número e eu consigo mostrar para vocês o retorno, né? Certamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Enquanto isso, vocês vão acompanhando aí as imagens. Geise, volto com você. Tá, então a gente viu algumas imagens com a Berê daqui a pouquinho, se tiver mais atualizações, vai trazer aqui para a audiência do Jornal da Oeste algumas imagens da motociata que está acontecendo agora em Brasília, protestando aí, pedindo liberdade. Fabi, vale a gente ainda colocar nessa conta que essa motociata acontece com o ex-presidente usando tornozeleira, né? Importante a gente dizer que aquelas medidas cautelares impostas pelo Alexandre de Moraes ainda estão valendo, mas ele estava aí em motocicleta. Fiquei até curiosa, Fabi. Então quer dizer que se alguém da imprensa filmar o Bolsonaro, o veículo de comunicação, será punido de alguma forma? Como é que isso vai funcionar? Só depois nós veremos aí se sairá mais alguma ideia brilhante daquela mente iluminada do Alexandre de Moraes, mas tá aí, então, Bolsonaro e seus apoiadores protestando, pedindo liberdade ao nosso país.
Verdade, mas eu vou nesse ponto aí que você chamou a atenção, porque eu acho importante. A defesa do presidente Bolsonaro entrou com embargo de declaração, que serve para poder esclarecer, né, decisões que são contraditórias, omissas e etc. E o que o Alexandre de Moraes fez, né, quando ele falou sobre isso? Ele deu outra decisão omissa, contraditória e obscura, né? Então, continua. Todo mundo, não é uma questão de interpretação, é questão que não é claro o que pode ou não ser feito, e sempre aquela cordinha pode ser puxada, que significa a prisão imediata do presidente Bolsonaro. Se ele fará ou não, gente, ninguém nunca vai saber. A gente sabe que ele tem coragem, não tem autocontenção. Aliás, não é coragem, é desespero, não é mesmo? Tem uma música que fala quem ri demais é por desespero. Pois é, nesse mesmíssimo sentido, né? O ministro Alexandre de Moraes está desta forma. Então, o que o presidente fez? Ele está fazendo o que ele acha, né, a respeito do que foi solicitado. Agora, é muito triste, é realmente muito triste imaginar este homem, né, que tem uma liderança, olha aí, inegável. O Lula não faz nem água numa bacia. E o Bolsonaro mostra a onda em Brasília, né, com a questão de popularidade. Este homem está com uma tornozeleira eletrônica, que aquele instrumento que serve para criminosos de alta periculosidade, para gente que não está sabendo onde está, local incerto, e outros requisitos. Então, isso é para humilhar. A gente tem visto essas últimas atitudes aí do nosso judiciário com a clara função de humilhação, né, das pessoas que eles têm como foco, que eles praticam lawfare, que eles praticam esse abuso, né, judicial. E aí, agora, a nossa pergunta, que já estamos um passo além, amando de quem? Amando de quem esse pessoal todo, né, que se diz corajoso, está? Porque não é por conta da nossa soberania, da nossa democracia e muito mais para defender uma coisinha chamada Estado Democrático de Direito. Serrão, tá aí, então, a gente acabou de acompanhar algumas imagens da motociata que está acontecendo hoje. Serrão, vale lembrar que essas medidas cautelares impedem que o ex-presidente organize esse tipo de evento em outros lugares que não seja Brasília. Justamente aí uma medida, talvez, um tanto quanto política, não vindo do judiciário, já que Bolsonaro sempre consegue colocar ali bastante apoiadores dele em manifestações. Bolsonaro está operando no fio da navalha, ou podemos chamar assim, no fio da própria tornozeleira eletrônica, no limite desse absurdo, dessa vergonha suprema. Alguém que é um presidente da República, alguém que é uma pessoa evidentemente honesta, ser submetida a isso é o fim da picada. Mas o sistema de poder no Brasil resolveu apostar nessa radicalização, nesse exagero, vamos usar a palavra assim, né? Um exagero, e exageros, quando são cometidos por quem não é da política, acabam tendo um resultado político catastrófico. E hoje, o que a gente está vendo aí, mais uma manifestação popular em apoio ao Jair Bolsonaro. Domingo, nas manifestações pelo Brasil afora, teremos novas grandes manifestações em favor do Jair Bolsonaro. E o sistema de poder no Brasil, o que ele está fazendo? Arrumando treta com os Estados Unidos da América. Confusão diplomática para o Brasil. O Estado brasileiro, através de seu poder judiciário, alimentando a confusão do executivo com a nação mais poderosa do mundo. Que vantagem o Brasil leva nisso? Nenhuma, pelo contrário, só leva desvantagem. Vamos levar sanções, mas os possíveis sancionados no Supremo Tribunal Federal não acreditam nisso, já avisam que vão dobrar a aposta, que vão concluir a missão para a qual eles foram delegados, ou são delegados, ou se delegam essa missão, e vamos ver aonde vai dar esse impasse, por enquanto institucional, que está caminhando para uma guerra institucional sem precedentes. Essa turma não tem responsabilidade sobre o que eles estão fazendo de tão mal ao Brasil. Não é ataque ao Bolsonaro nem ao bolsonarismo, é ataque ao Brasil. Isso dizendo que estão defendendo a soberania brasileira. Xi Jinping deve estar dando muita gargalhada lá na China.
Enquanto nós ouvíamos o Jorge Serrão, a gente viu aí na tela imagens do presidente no caminhão, né? Esse caminhão ele tá puxando ali a motociata, está indo à frente da motociata. Tá, então, imagens para vocês na tela, Jair Bolsonaro. Ao lado dele aparece ali o Gustavo Gayer e o Hélio Negão também está nesse caminhão. Tá aí Gustavo Gayer, deputado federal, Bolsonaro ali em cima do caminhão, né? Puxando, abrindo alas, Fabi, para a motociata. Mas, Fabi, o Hélio Negão, ele também está nessa motociata, ele também está no caminhão, e aí é justamente sobre isso que quero que você comente aqui pra gente, porque ele também está com o esparadrapo na boca, como ele estava no final de semana ali no Congresso, né, protestando. Então, além desse protesto aí, participando da motociata, tem esse segundo protesto também do Hélio Negão ali com o esparadrapo na boca, depois daquela vergonha, daquele vexame que é o STF mandar gradear ali a Praça dos Três Poderes. E ameaçá-lo de prisão em flagrante, né, sendo um deputado, e justamente ele não abriu a boca, literalmente, né? Temos aí um deputado, eu particularmente gosto demais do Hélio Negão, né? Ainda não achei alguém que não goste dele, mas além da simpatia que é genuína, e nós temos um carinho especial por este deputado, a gente sabe que essa imagem é muito emblemática, ela vai rodar o mundo, em relação à própria manifestação, a um deputado que foi ao contrário da nossa própria legislação, totalmente opresso, isso é opressão, né? A opressão de não poder fazer uma manifestação com ameaça de prisão, com ameaça de retaliação, foi colocado no inquérito das fake news, né? Umas coisas assim que realmente a gente nem compreende, porque coisas esquisitas não faz parte da lei ou da nossa legislação, assim, que desde que a gente conhece por gente, mas essa questão do Hélio também é muito representativa ali o Gustavo Gayer. Vamos retomar só um pouquinho aqui a importância, porque a gente precisa pensar que essa manifestação está sendo transmitida aos americanos, principalmente ali, que é a nossa principal preocupação agora em relação à sanção. E o Gayer, ele foi uma peça fundamental, ele recebeu a ligação do Musk, né, naquele período lá onde o X foi suspenso. Então, é tudo muito simbólico, é tudo muito emblemático, né? E também junto, embora o presidente Bolsonaro não esteja com esse esparadrapo na boca, a gente sabe que o grito dele, a fala dele está engasgada, porque quem não faz nada, né, quem não tem legitimidade ou não fez algo que é sabidamente crime, são só puras invencionices, é muito difícil ter que lidar, né, com uma situação dessa de humilhação. Então tá aí, com um sorriso na boca, porque isso ele pode, mas se fosse por vontade do Moraes, eu não sei. Será que talvez teria uma ordem de é proibido sorrir? Bom, olha só, não sei se é proibido sorrir, mas ainda não é proibido falar. O senador Flávio Bolsonaro deu uma palavrinha ali com a multidão da motociata. O nome não quer sair, motociata. Vamos dar uma olhada. Para vocês darem uma olhada como é que de um dia para o outro isso aqui foi organizado por algumas pessoas, convidaram o Bolsonaro. Vê se tem muita gente ou pouca gente, numa terça-feira, às 3h37 da tarde. Olha aí, se o Bolsonaro é querido ou não é. Em sala de aula. O fantasma do comunismo. O país sua independente de sua missão. Serrão, esse é outro fato que chama a atenção, né? É um dia de semana, à tarde, tem ali pessoas, bastante pessoas ali apoiando esse movimento. A gente viu também aqui, quando a Berê fez o link pra gente, a entradinha da gente, 2 pessoas ali falando de liberdade, que é isso que nós precisamos, que brote no coração de cada brasileiro, né? Esse espírito, essa vontade de ter liberdade no nosso país. Serrão, além do Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, estão presentes também ali no caminhão a Michele Bolsonaro, o Sóstenes, né? O Sóstenes, que é o nosso líder dentro da Câmara da oposição, né? Então, dentro do Congresso, ele é o líder. E aí chama atenção, né? Flávio Bolsonaro, que recentemente protocolou mais um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, e o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, que disse na semana passada, em coletiva de imprensa, que a partir de agora o Congresso, a oposição, estará voltada à urgência do PL da anistia e à PEC que barra os abusos de autoridade e decisões monocráticas que vem do STF. Vamos ver, é essa a prioridade hoje do povo brasileiro. A gente precisa de instrumentos de pressão parlamentar que retomem o protagonismo político do Congresso Nacional. Porque até agora, quem está exercendo o protagonismo político é
o Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal. Tem-se a impressão de que quem governa o Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Nós vimos aí, no fim de semana, uma espécie de ordem executiva via decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, reiterando que são proibidas manifestações nas imediações das praças dos três poderes e na porta dos quartéis. Olha só, o repeteco de decisões anteriores, só que isso fere o artigo 5º, 16 da Constituição, que garante a liberdade de manifestação. E aí, como que a população reage diante de uma decisão judicial que diz que a Constituição não está valendo? Caramba, o que você faz com isso? O que você faz diante disso? A ordem constitucional sendo quebrada por quem é o guardião da Constituição. É isso. O marciano que está analisando essa situação está vendo o jogo dessa maneira. E é um jogo muito esquisito. Da mesma forma como hoje. Essa manifestação aí, que está sendo transmitida em redes sociais, em tese, ela fere as medidas cautelares da decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí fica a pergunta, ministro Alexandre terá a coragem de prender Jair Bolsonaro por hoje estar aí nessa motociata, em tese, descumprindo, em tese, aquilo que Alexandre também determinou na sua poderosa ordem cautelar, no embargo do embargo do embargo, ou precisaremos de mais embargo para ver se desembarga o embargo? Que situação esdrúxula do Brasil de hoje. Fabi, chama atenção também que nesse evento tenham somente parlamentares da direita. Calma, eu sei, a esquerda realmente não defende esses valores. Mas, Fabi, nós já estamos num ponto do nosso país que certamente todo esse abuso de autoridade vai chegar aos parlamentares da esquerda também, assim, é uma certeza como a morte. Isso vai chegar porque toda ditadura só faz escalar, escalar, escalar. Perfeitamente, um belíssimo ponto, né? Se esse pessoal tivesse um pouco de amor ao Brasil, se realmente defendesse a nossa soberania para valer, deputado tinha obrigação de estar aí, né? Aliás, todo mundo que está em Brasília e pudesse ir, a gente sabe que deputados e senadores, não sei se estão em Brasília já, né, mas precisariam estar, deveriam participar disso, ou deveriam apoiar, deveriam se expressar, deveriam publicar, não fazer críticas vazias só porque não gosta do cara, só porque não gosta do Bolsonaro, só porque não gosta dos filhos do Bolsonaro, por motivos, né, que a gente já sabe quais são, mas não tem, a gente está na... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Conexão Política, vamos estar lendo para vocês um pedaço aqui. Crise internacional. Europa prepara sanções contra Moraes e governo Lula com base na lei Magnitsky. Medidas incluem congelamento de bens, restrições de contas bancárias, retaliações comerciais e às empresas ligadas aos alvos. Vai brincando, vai brincando. Os Estados Unidos preparam um pacote de sanções contra autoridades brasileiras, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e integrantes do governo Lula. Segundo o apuro a CNN Brasil, as medidas que devem ser anunciadas nas próximas semanas teriam com base na lei Magnitsky, legislação norte-americana que permite aplicar punições de indivíduos acusados de corrupções ou violação de direitos humanos. Entre as medidas previstas estão o congelamento de bens e ativos dos Estados Unidos, o bloqueio de acesso a serviços bancários e comerciais, a aplicação de sanções secundárias que afetariam empresas ou instituições que mantenham negócio com os sancionados. Na prática, bancos que mantêm contas ligadas ao alvos podem ser pressionados a encerrá-las, sob risco de sanções próprias ou de inclusão do sistema financeiro internacional conectado ao dólar. A avaliação, de acordo com o analista de relações internacionais Galovita Santana, ouvido pela CNN e pelo jornal Poder 360, é de que a medida seria uma resposta à escalada de tensões entre Brasília e Washington.
especialmente após a punição imposta pelo presidente Jair Bolsonaro no Brasil ao avanço da proposta de regulação da bags em território nacional. Nos bastidores, até membros da base governista reconhecem o risco de retaliações severas por parte da Casa Branca diante um relatório agressivo adotado recentemente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, de decisões do ministro Alexandre de Moraes consideradas incompatíveis com parâmetros democráticos internacionais em eventos públicos. Lula tem feito provocações diretas ao presidente Donald Trump na última semana ao comentar tarifas impostas pelos Estados Unidos. O Brasil, o petista afirmou que o Trump estivesse trucando o Brasil iria pedir 6 numa alusão ao jogo de cartas. Ao mesmo tempo, Lula reclama de falta de diálogo com o governo norte-americano, mas ignora o fato de que desde a posse de Trump nunca solicitou uma reunião bilateral em nível presidencial. Em 2024 chegou a afirmar que o republicano era uma espécie de nazismo e fascismo com uma nova cara. Ao lado do judiciário, o ministro Alexandre de Moraes também entrou no radar de Washington. A decisão que determinou tornozeleira eletrônica para o Bolsonaro, além da proibição de manifestações pacíficas com a ordem de retirada do deputado Hélio Lopes da Praça dos Três Poderes, são vistas nos Estados Unidos como medidas desproporcionais, incompatíveis com os princípios constitucionais de liberdade de expressão, manifestação e um exemplo citado por diplomatas e presenças constante de protesto em frente à Casa Branca, com tendas, as barracas montadas há anos sem intervenções de Estado. A inclusão das autoridades brasileiras na lista da lei Magnitsky que deve chacoalhar ainda relações entre os dois países isolados. O Brasil é um ciclo de tensão diplomática e comercial desde o anúncio da tarifa de 50% sobre produtos de brasileiros. Caso as sanções se confirmem, será a primeira vez que o membro judiciário brasileiro passa a compor entre os alvos de uma medida dessa natureza. Que isso, pessoal, comente aí o que você achou desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like aí, que vai estar ajudando muita gente. Muito obrigado a todos e até a próxima.